Olá, queridos. Vamos falar um pouco hoje. Pecado que mata. Qual pecado que mata? O pecado significa errar o alvo. O pecado é algo que destrói a vida do ser humano, destrói a alma e destrói o corpo físico e muitas vezes ele mata. E muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. E este pecado que mata, que nós vamos falar hoje, pecado confessado é pecado perdoado. A palavra de Deus diz. Se você tem esse pecado que vai ser falado hoje, pede perdão para Deus e pede ajuda de Jesus, do Espírito Santo, para te mudar, para te transformar. Porque se você não for transformado e você tiver na tua vida esse pecado, ele pode matar, sim. Já matou milhões e milhões de pessoas na face da terra. Vamos ler no livro de Gálatas, ou melhor, no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 ao 21, fala das obras da carne. Fala das obras da carne. E 19 fala, porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes e glutonarias, coisas semelhantes, acerca das quais vos declaro, como já antes houve disse, que os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, sim, Kátia, foi falado aí sobre vários pecados, mas hoje nós vamos falar sobre o pecado de glutonaria. O que é glutonaria? É comer além do que o teu organismo precisa. A glutonaria é um pecado que muitas pessoas acham que não é grave, mas a palavra de Deus diz que os glutões, que a glutonaria, os pecados de glutonaria, os glutões, não herdarão o reino de Deus. Está listado junto com impurezas, com prostituição e outros pecados que não herdarão o reino de Deus. Isso, meus queridos, isso é sério, isso não é brincadeira. E ele é um pecado que mata milhões de gente. Milhões de gente. Tem muito mais gente morrendo por comer demais que por comer de menos. Tem muito mais gente morrendo de tanto comer que gente morrendo de fome. O pecado de glutonaria, ele não é dito, porque a pessoa, por exemplo, é gordinha, tem o pecado de glutonaria, enquanto que o magrinho não tem o pecado de glutonaria. Não tem nada a ver, porque depende do organismo. Tem pessoas que são magras, mas comem e não engordam. O gordinho, por exemplo, ele nem sempre é pecado de glutonaria. Muitas vezes tem problemas endócrinos, problemas hormonais que fazem a ficar mais gordinho. Então não é gordo ou magro, é o pecado de glutonaria que leva à morte. Quer dizer, você come além do que precisa, além do que o teu corpo precisa. E isso se torna muita gente, o pecado de glutonaria, ele é silenciosamente, ele vai se tornando uma idolatria, porque você coloca na comida o teu prazer.
O teu prazer está na comida. E a gente tem que comer para viver e não viver para comer. Tem muita gente que brinca, o cristão, o crente, não bebe, mas come muito. Isso é sério, gente, isso não é brincadeira, é sério. Ele é um pecado que não herdarão o reino do céu e que mata milhões de gente morrendo, porque a pessoa que não tem domínio próprio na alimentação, ela acaba ficando com pressão alta, com colesterol alto e as doenças, inúmeras doenças, começando a aparecer. Por quê? Por causa que ela come além do que ela deve comer. E o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus nos fala, que diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e não é nosso, mas é de Deus, que comprou com o sangue de Jesus Cristo. E como nós temos cuidado o nosso corpo. Como nós temos cuidado. Você pode dizer, eu não fumo, eu não bebo, mas come feito como se fosse a última refeição da vida. O teu prazer tem que estar no Senhor e não na comida. E a alimentação, desde Gênesis, ele é usado pelo diabo para tentar lubrificar. Quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, o diabo falou para ele, transforme essas pedras se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E Jesus lhe disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então era pão, alimentação. No Éden, Satanás tentou a serpente tentou Adão e Eva com a maçã. Coma a maçã, que nada vai acontecer de ruim. Comeram a maçã e abriu o entendimento em relação ao bem e o mal. E o homem teve a queda no paraíso, por causa de alimentação. O Esaú vendeu a primogenitura a Jacó por um prato de lentilha, por causa da alimentação. Então, a alimentação, sim, é um pecado. Se você não tiver domínio próprio sobre o seu paladar, sobre a sua alimentação, o seu corpo pode virar um templo de doenças. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer te dar vida e vida em abundância nessa terra. Ele não quer que você seja um templo de doenças, mas Ele quer que você cuide do seu corpo. Fazendo atividade física ou caminhando, tomando bastante água. Tem gente que não toma água, sendo que o nosso corpo é 70% composto de água. Quer dizer, nós precisamos de água. E tem gente que não toma água. Tem cristão que não faz jejum. O jejum que eu estou falando é o jejum bíblico, que Jesus mandou. Jesus falou, eu estou convosco, mas quando eu ir para o Pai, é preciso jejuar. E você sabia que o jejum é divino para para quebrar a nossa carne? E você sabia que células ruins do corpo, quando você está em jejum, acontece a fagocitose, as células ruins são engolidas no jejum. E Jesus já dizia para fazer o jejum. Mas
Outro dia vamos falar de jejum especificamente, mas sobre o pecado que mata milhões de gente, é a glutonaria que eu estou falando. E que Deus quer mudar, Deus quer te dar domínio próprio, para que o seu corpo, o seu templo do Espírito Santo não seja cheio de doença. Às vezes tudo você culpa também, é tua atitude. É tu que tens que mudar. Pede ajuda ao Espírito Santo para que ele te mude. Então você será curada de doenças. Tem coisas que você precisa do sobrenatural de Deus, mas tem coisas que você tem que fazer. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. E lembre, o pecado de glutonaria, ele está junto com os outros pecados e diz que não herdarão o reino dos céus. Examine-se você, examine-se para você ver, será que eu sou um glutão? Será que eu não sou? Será que eu estou com esse monte de doença por causa do prazer da comida? Por causa da idolatria da comida, que ela se torna algo que idolatra? Será? Então, Deus quer te dar liberdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e Deus lhe abençoe no nome de Jesus.